Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta, criador da metodologia Desvendando a DTM, uma metodologia onde eu ensino você a eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda, se tornando um verdadeiro expert em ATM. No episódio de hoje, a gente começa o episódio 1 da série Última Chance. Última chance para que você entenda que o paciente, quando chegar em você, é a última chance que você tem de fazer o bem com ele, a última chance que você tem para fazer e trazê-lo da dor, do sofrimento para um ambiente de alegria, um ambiente de alívio de sofrimento. É super importante que você preste muita atenção a esses detalhes. E por conta disso, eu já quero lhe dizer, ontem mesmo eu atendi uma bebê de 13 dias. 13 dias eu atendi uma bebê. Essa bebê, ela estava com problema de irritabilidade, com dificuldade de se alimentar, com dificuldade de trazer o processo de amamentação correto, com muitos gases. E também atendi outra de 3 meses, aproximadamente, onde ela tinha dificuldade de abrir a boca no processo de amamentação. Randy, tu tá falando de ATM e tu tá falando de um bebê, de uma bebê. Sim, eu tô falando de uma bebê, porque o problema dela, ela foi indicada por um odontopediatra. E ela, ao ser indicada por um odontopediatra, foi exatamente devido a 2 probleminhas. Primeiro, ela tinha um problema de freno lingual, tá? Que deixava a língua muito baixa e ela não conseguia fazer o processo da amamentação. E outro, ela não estava conseguindo abrir a boca de forma a receber o peito da mãe, de forma a realizar o processo de amamentação. E eu estou exatamente começando a live de hoje trazendo esse fato dessa bebê de 3 meses com problema de amamentação para que você entenda que a disfunção de ATM, o problema de ATM é essencialmente neurofisiológico representado por uma disfunção mecânica. O problema mecânico, ele apenas mostra para nós profissionais que existe um problema na ATM, que existe uma disfunção da ATM, mas a disfunção da ATM, salvo os momentos de impacto, história de trauma pelos pacientes, eles são alterações neurofisiológicas. Essas alterações neurofisiológicas precisam ser entendidas. E no caso dessa bebê, literalmente, ela tinha uma deficiência importantíssima dessa região de crânio associada com a inervação trigeminal. E dentro dessa questão, a gente precisou intervir. E qual é a lição em relação a esses casos? É exatamente que nós não podemos ter os nossos pacientes de ATM e entender que é só osso, que é só estrutura, que é só anatomia. Nós precisamos entender que existem conexões neurofisiológicas trigeminais até chegar nos músculos. E isso faz total diferença diante de cada perspectiva que você vai atuar com o seu paciente. Talvez você não entenda, mas o que é, de fato, a ATM? A ATM é a articulação temporomandibular. E quando você, com esses conceitos básicos, específicos de anatomia, começa a perceber a real função para eliminar a dor do seu paciente, da ATM, e lotar a sua agenda, você vai conseguir perceber o quanto é importante trazer essa relação diagnóstica, tá? Pela a perspectiva anatômica. Presta muita atenção. A ATM é articulação temporomandibular, ou seja, a articulação entre o temporal e a mandíbula. Dentro dessa articulação entre o temporal e a mandíbula, tudo anatomicamente que tiver associado ao temporal e que seja capaz de interferir ao temporal,
ele vai ser capaz de alterar a ATM. Onde eu estou querendo chegar com isso? É que, embora o nome da articulação seja a articulação temporomandibular e o temporal e a mandíbula sejam anatomicamente relacionados diretamente, em estruturas indiretas associadas com o temporal, com a mandíbula, vão afetar diretamente. E por isso, você erra tanto no diagnóstico do paciente, justamente por esse detalhe simples de anatomia, de concepção anatômica, você erra e compromete o resultado do paciente por um diagnóstico falho. E onde a gente vai começar a andar, começar a dar clareza para você aqui hoje. E se você deseja eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, lotar sua agenda, se tornar expert em ATM, para ter acesso a toda essa quantidade de pacientes, para ter acesso a mais e mais pacientes, você precisa ter essa clareza na sua cabeça. A anatomia da ATM em si, ela já traz uma anatomia de dependência, uma anatomia de compensação, uma anatomia que ela não consegue viver só. Não consegue viver só. E dessa forma, o que você precisa entender para chegar nesse ponto, né? Para chegar nessa conclusão mais fácil? Você precisa, de fato, ter uma clareza que é o seguinte, presta muita atenção. Se você pega no conduto auditivo, na raiz do seu conduto auditivo, que tem relação profunda lá com a entrada, né, do ouvido, e você, segurando a raiz do ouvido, roda para frente. Você estimula esse seu temporal a ir para frente. Quando você toca nessa região e roda para trás, você estimula ir para trás. Se, no seu caso, ele vai mais para frente do que para trás, ele está com uma tendência de movimento de rotação anterior, rotação para frente. Já o oposto, que é importante que você faça, segura e roda para trás. Opa! E roda para frente. Nesse caso, o meu, ele roda muito mais para trás do que para frente. O que isso quer dizer? Existe uma tendência de posteriorização, de rotação posterior desse temporal. Nessa perspectiva, eu levo o meu paciente, a minha ATM, de um lado, se eu rodo posterior, a glenoide que está aqui vai tender a subir e anteriorizar, trazendo essa minha mandíbula mais para frente desse lado. Mas se eu tenho uma rotação com uma tendência anteriorizada, a minha glenoide vai para trás e para baixo. Eu trago o côndilo da minha mandíbula para trás e para baixo. Tá claro para vocês isso, gente? Então, só com esse posicionamento em relação ao temporal, eu tenho isso, eu tenho isso, Ou seja, a minha mandíbula aqui vai para frente e essa vai para trás. Como fica essa abertura e o fechamento da boca? Como fica essa dinâmica da ATM de um lado em relação ao outro? Como fica a abertura e o fechamento da boca do paciente? É literalmente uma oportunidade que você começa a ter de entender de fato o que acontece com o seu paciente. E quando você se coloca frente a frente com essa situação, fica mais fácil de entender que se eu tenho meu osso temporal, se eu tenho essa estrutura articulada com o meu osso occipital, indiretamente o problema do occipital vai afetar diretamente pela sua articulação próxima o temporal. Da mesma forma, o crânio superiormente. Se eu tenho o parietal um pouco mais baixo, achatado de um lado do que do outro, eu tenho uma articulação com o meu temporal
superior, com as escamas, parte escamosa do temporal. E isso vai afetar o posicionamento e a dinâmica temporal e sua relação com a glenoide, disco e a porção condilar. É exatamente isso. E por que é importante você entender isso? É importante simplesmente porque o seu paciente vive com dor, entra e sai do seu consultório com dor, porque você não teve clareza quanto a pontos chaves da anatomia para melhorar o seu diagnóstico e levar o seu paciente a uma liberação desse sofrimento. Quando você entende definitivamente que o problema da ATM ele é exposto de forma mecânica, mas tem a neurofisiologia associada, é outro ponto que leva você a um alto nível de clareza quanto à avaliação e diagnóstico. E aí não vai adiantar você trabalhar a abertura da boca e o fechamento liberando a musculatura. Deve-se ter clareza sobre o que está impondo essa fixação da musculatura. E a partir daí, presta muita atenção, foi o que aconteceu com a minha paciente, que eu comecei falando de 3 meses, uma bebê, com limitação de abertura da boca para poder amamentar. E isso estava relacionado, ponto 1, com uma alteração de temporal de um lado e alteração trigeminal. Essas alterações trigeminais e alterações relacionadas com a mecânica, com o posicionamento anatômico, são essencialmente primordiais para o funcionamento da ATM. E por que você deve investir tempo de dedicação, de estudo nesse ponto? Primeiro, você não teve esse conteúdo na faculdade. Você não teve esse conteúdo para lhe dar consistência. Por onde começar? O que fazer com o seu paciente? Como entender o que está acontecendo? Qual a causa verdadeira do problema? A dor do paciente é causa ou consequência? Se você não sabe se a dor do paciente é causa ou consequência, se você não sabe nem por onde começar, você precisa gastar um pouco de tempo para entender a raiz, a base, assim ter um diagnóstico melhor, um diagnóstico mais eficiente. E esse diagnóstico eficiente e eficaz passa pela compreensão clara. A articulação temporomandibular possui articulações, engrenagens que estão associadas a ela e que interferem diretamente. E ela apresenta não só o trigêmeo, mas várias informações neurofisiológicas capazes de afetar a sua função. Como hipoglosso, que inerva a língua, vago, que inerva músculos da laringe. Nós temos acessório, que inerva músculos maiores da face cervical superficial. Nós temos uma gama de nervos cranianos associados com a função proprioceptiva do sistema estomatognático. E isso é muito claro que você precisa entender, mas não é que seja difícil. Apenas você não teve acesso na faculdade e por isso é tão complicado em nossa cabeça melhorar o paciente ATM. Por isso é tão difícil você entender o que existe de complicadores, de problemas com o paciente ATM que está diminuindo o resultado, que está fazendo com que ele fique com muita dor. Então, quando você não tem acesso a uma informação, você tem que buscar acesso. E esse é um dos motivos que você precisa investir tempo. Você precisa investir tempo, investir dinheiro com livros, investir dinheiro, investir em comunicação. O grande problema do nosso crescimento profissional é em você não receber a orientação correta. Quando você não sabe a base, a orientação correta, você não sabe por onde ir, que caminho seguir. É como o seguinte, você quer fazer uma viagem para um local onde você não sabe o trajeto. Mas você só sabe que quer ir para lá. Por exemplo, eu quero ir para uma praia deserta. Eu adoro praia e quero ir para uma praia. Mas eu quero ir para uma praia deserta para ter pouco barulho, sem muvuca. Tudo bem. Mas tem um problema, eu já sei qual é a praia, mas eu não sei nem por onde ir. Se eu vou pela estrada A, pela estrada B ou pela estrada C. Quando você não tem essa clareza,
você pode chegar no mesmo lugar pela estrada A, pela estrada B e pela estrada C. A única diferença é que talvez pela estrada A você gaste 2 ou 3 vezes mais o tempo de viagem. E pela estrada AC, você consegue chegar rapidamente a esse local. E o que eu estou aqui é para te ensinar o caminho mais curto, o caminho onde você não erra tanto, o caminho onde você busca exatamente atingir o resultado de forma mais rápida, consistente e dinâmica. E aí, por isso é importante. E aí, você consegue, de fato, gerar esse benefício tão grande no paciente por ter clareza, por conseguir enxergar que o sistema estomatognático envolve a ATM, não é a ATM. E o sistema estomatognático afeta diretamente a ATM. Ou seja, o diagnóstico da alteração, da disfunção, da dor do paciente de ATM é extremamente relacionado com uma disfunção sistêmica desse estomatognático, que envolve língua, cervical, suprainfreóideos, disfunções internas cranianas, maxilares. E dentro desse processo, o que você tem que trazer para você? Uma busca sobre a clareza das relações anatômicas. Quando você não tem uma base anatômica, sua anatomia é decoreba, sua anatomia traz uma perspectiva de apenas saber onde estão cada ponto, apenas de onde saber onde está lá o masseter, onde está lá o pterigoideu, onde está lá o disco, a glenoide. Quando você tem acesso apenas a esse tipo de anatomia, você tem acesso a uma anatomia que leva você apenas para ter consciência do que existe e não para lhe dar clareza sobre o que está acontecendo compensatoriamente, adaptativamente nessa TM. E aí, qual é a clareza que você precisa ter? É de como iniciar todo o processo. Como iniciar? Atendi ontem, repito, uma paciente de 3 meses de idade. Essa paciente com dificuldade de amamentação, a mãe já no seu estágio limite. E ela com O, pegando só o bico do peito da mãe e maltratando, ferindo o bico do peito da mãe. E isso trouxe a mãe, para mim, no estado de emoção muito pesada, que já estava desistindo, mas queria, de fato, trazer isso para o bebê dela. E quando você começa a entender que as disfunções da TM já começam como bebê, já começam lá atrás, você começa a perceber que quem está pedindo para esse músculo ficar tenso? Qual é a informação que está vindo que diz, masseter, segura aí e não abre essa boca. Temporal, segura aí e não abre essa boca. E no caso dela, no caso dos seus pacientes, uma coisa muito importante é que quando eu tenho tensões de fibras posteriores do temporal, eu tenho tracionamento do côndilo da mandíbula para cima e para trás. Tenho fixação disso. E se o meu temporal posterior ele está aqui e está associado com a porção posterior do osso temporal, se eu faço uma rotação posterior, eu traciono ainda mais essas fibras. Por quê? Eu jogo o meu côndilo para frente e para cima, afastando a distância origem e inserção e gerando um espasmo protetor dessa musculatura. O espasmo protetor dessa musculatura vai trazer, fixar o côndilo da ATM póstero superior e limitar a abertura da boca. Caraca! Tá claro para vocês isso, gente? Falando sobre a abertura. Aperta o dedo aí, ó, mete o dedo no coraçãozinho, quem tá claro aí, quem tá entendendo. Essa limitação da abertura da boca, quando você traz o entendimento anatômico para levar você a eliminar a dor dos pacientes de forma mais rápida, fica mais fácil. Então, deixa eu repetir para você. Você tem
para abrir a boca e fixando posteriormente a necessidade da liberação aqui do temporal posterior, fibras do temporal. Essas fibras temporais posteriores, elas fixam posterior superiormente. Porém, existe temporal que, por exemplo, de um lado ele está mais posterior e do outro ele está mais para anterior. O posicionamento, a simetria está errada. E como você vê isso? Você pode tocar, palpar, segurar no côndilo na raiz do pavilhão auditivo, rodar para frente. Trazer toda a massa, trazer temporal, posteriormente. Esse roda mais para trás do que para frente. Agora esse, quando eu pego, é diferente um lado do que do outro. Com essa clareza, você começa a perceber isso, você começa a vir para o jogo. Você vem para o jogo da rapidez, do diagnóstico, de saber o que de fato está acontecendo. Porque se esse temporal vem posterior, minhas fibras temporal posterior, do músculo temporal, vem mais para trás e para cima, enquanto que a glenoide vai para frente e para cima, e a distância entre a mandíbula e sua origem muscular fica distante. Quando eu levo a essa excentricidade, eu levo a uma necessidade de compressão, de sustentar, porque o corpo entende, meu Deus, minha mandíbula está indo embora, ela está indo embora, tem algo empurrando ela para frente, ou seja, a rotação. E aí o músculo fixa. Quando o músculo fixa, veja agora o detalhe. Presta muita atenção nesse detalhe. Quando o músculo fixa, eu tenho o meu côndilo, o meu conjunto sendo levado para frente, ou seja, quem vai para frente também, o disco da ATM. E quando o disco vai para frente e esse côndilo ficou fixado para trás, existe uma não redução harmônica do disco da ATM ao você movimentar a boca, ao abrir e fechar a boca, ao querer que haja uma dinâmica de abertura e fechamento ideal. Caraca! Então, por que você vai ficar insistindo em atender o seu paciente melhorando a oclusão? Então, por que você vai querer tratar o seu paciente melhorando um aparelho ortodôntico? Por que você vai insistir em trabalhar esse paciente liberando uma seta com laser? São abordagens apenas que focam no controle do sintoma e não na causa base. E não naquilo que de fato o paciente precisa. Toda articulação ela precisa de uma engrenagem mecânica, uma engrenagem neurofisiológica, uma engrenagem vascular, e que isso precisa ser atacado na raiz. Não está nada solto. Todo mundo junto. Ninguém solta a mão de ninguém. O corpo não vai deixar você soltar a mão de ninguém, porque é a necessidade do corpo. Porque é isso que o corpo precisa. E quando você começa a perceber isso, você diminui o erro. Você diminui o comprometimento. Você diminui todo o sofrimento do paciente e o paciente começa ali a observar como um expert, como alguém que vale a pena investir, pagar e pagar caro, porque existem benefícios. Porque existe uma forma de raciocinar, uma forma de abordar, sem achismo, e sim com clareza sobre aquilo que de fato a disfunção de ATM apresenta. E quando você começa a fazer isso diariamente, você não consegue trabalhar de outra forma. Você não consegue querer botar uma placa meio relaxante no paciente sem antes entender o que é que está acontecendo anatomofisiologicamente com ele. O que de fato está acontecendo dentro de uma perspectiva biomecânica. O que justifica a não abertura da boca? O que justifica a restrição de movimento articular? É exatamente
uma dificuldade em fazer com que as estruturas realizem suas funções de forma correta. E eu gosto que você entenda isso, por exemplo, uma bicicleta. Uma bicicleta tem uma catraca maior, tem uma catraca menor. Para essa maior rodar, a correia precisa passar na menor. Embora seja menor, a dinâmica dessa catraca precisa ser harmônica com a menor. E o que é que tem de mais interessante aqui? As rodas anterior e posterior, da frente e de trás, ela só vai rodar a partir desse eixo central. Então, olha, se eu tenho um problema no meu eixo central menor, que fica lá na roda menor, lá na roda posterior, e que a corrente não engata bem, que não roda bem com o pedal, a roda da frente, lá na frente, não roda. E qual vai ser o problema visível para as pessoas, para você? Ah, minha roda dianteira não está rodando. Meu Deus, tem um problema. Vou trocar a roda ou vou procurar qual engrenagem está dificultando que essa roda rode? É essa a chave. É essa a mentalidade. É essa a mentalidade que não lhe ensinam, que você precisa ter acesso, que você precisa atingir nessa perspectiva, que você precisa evoluir dentro do tratamento do seu paciente. Quando você evolui e entende o tratamento do seu paciente dessa forma, você jamais vai enxergar a disfunção de ATM como algo local, como algo que é exatamente sobre o local que você está vendo. Você sempre vai questionar, o que existe dentro desse sistema que eu posso avaliar melhor, o que existe dentro desse sistema que eu possa investir melhor, que eu possa gastar mais energia, que eu possa evoluir mais. É sobre isso. É sobre você ter acesso ao conhecimento que gera resultado. E não porque é difícil, mas simplesmente porque ninguém nunca lhe explicou dessa forma. E o meu maior medo dentro desse processo é que existem vários, e talvez você conheça, vários profissionais que atendem pacientes com disfunção de ATM, cervicalgia, zumbido, relacionados com ATM, e que não sabem nem por onde começar. Nem por onde começar. E dentro desse processo me incomoda muito. Me incomoda muito ver profissionais que não estão engajados no processo para eliminar a dor do seu paciente. Quando você entende, aprende literalmente isso, como a Olivia fez aí, eu já divulguei no meu story. A Olivia é uma das nossas alunas aí da Elite da ATM, aluna extremamente dedicada, que quando começou a ver esse lado, é impossível você não querer impactar as pessoas, porque faz diferença na sua vida. Os alunos têm orgulho de fazer parte dessa Elite da ATM, por quê? Porque de fato faz diferença na vida das pessoas. E quando você tem profissionais que podem ter acesso a esse conteúdo e não aproveitam, me deixa extremamente pensativo onde essas pessoas querem chegar. Onde essas pessoas querem chegar do ponto de vista pessoal e profissional. Porque sabem que precisam disso. E não investem tempo. E não se dedicam para ter acesso ao conhecimento. Isso é inadmissível dentro do processo que você sabe que o paciente está chegando, você tem uma demanda enorme, o paciente quer, entrega a você a vida dele, a dor dele, o sofrimento, e você, ao menos, deveria estar dedicado ao tratamento dele. Se dedicar ao tratamento dele é buscar o tratamento mais eficaz, ser mais eficiente, o quanto mais rápido for. E isso, de fato, me incomoda. Gente, Deus abençoe a todos. Valeu. Tchau, tchau.